A paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo. Hoje estamos começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E como nós tínhamos combinado, tínhamos conversado, nós começamos a tratar sobre o assunto de tradução e interpretação, para que os irmãos possam compreender melhor como que é feita essa tradução, como que funciona, o que é mais visual para o surdo conseguir entender claramente tanto os textos da palavra, como até uma conversa no seu dia a dia, o que você consegue fazer de melhor para que fique mais visual. Essa língua aqui, diferentemente da oral, que é falada uma coisa linear, a Libras ela é uma língua visual. Então, quanto mais claro, mais visual for, melhor fica para o surdo compreender. E hoje nós vamos dar continuidade. A gente não vai parar também aqui nesse programa, nós vamos continuar falando nos próximos episódios sobre, para que os irmãos possam conseguir tirar o máximo de dúvida possível. E a gente também, até nós também, estudando junto, a gente consiga compreender melhor. Amém? Então vamos abrir a câmera para a gente conseguir cumprimentar os irmãos que estão conosco. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Priscila, e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão participando conosco, né, nesse programa. Claudete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Priscila, a paz do Senhor aos irmãos que estão participando conosco. É um prazer estar aqui com os irmãos. A paz do Senhor, Vanessa. Paz do Senhor, Pri, paz do Senhor, irmãos. Amém. Então hoje, para nós começarmos, a gente vai explicar, vou primeiro passar uma breve explicação. Episódio passado a gente falou sobre algumas técnicas, hoje a gente vai falar mais sobre duas técnicas, duas estratégias de tradução, que tem a tradução literal, isso é só um nome técnico para os irmãos saberem, e a tradução de modulação. Hoje a gente vai mostrar dois textos para que fique claro o que seriam essas estratégias que dá para a gente utilizar no nosso dia a dia, na leitura da palavra, na hora da mensagem, na hora do louvor. E o que seria a tradução literal? É literalmente, é traduzir aquilo que está no texto, de forma a qual o sentido da frase ela vai ser o mesmo de acordo com o que está sendo escrito, aquilo que está no texto. A gente não vai fazer nenhuma adaptação, ou a gente não vai fazer nenhuma mudança de sinais. Normalmente são frases que é cabível fazer a tradução literal daquilo que está. E a modulação não, de acordo com o meu conhecimento, de acordo com a minha vivência, aquele texto traz um sentido, eu vou ter que transformar isso utilizando outros recursos, outros sinais de palavras que talvez não estejam dentro do texto ou dentro de uma fala, para que fique mais claro, que o surdo possa compreender o mais claro possível. Calma que a gente vai mostrar os exemplos na palavra, só que antes disso, para a gente conseguir desmistificar algumas coisas, porque Libras não é palavra-sinal, né, Claudete? Isso aí. Libras não é palavra-sinal. Não é. E aí a gente tem um exemplo num texto que eu achei assim muito propício para a gente utilizar, que fala bem assim lá em Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aí, Claudete? Então, por que a Libras não é palavra-sinal, palavra-sinal? Se nós fôssemos interpretar literalmente, né, Priscila, esse texto, o que seria? O que o texto está dizendo? Mortificai vossos membros. Então, o que são os nossos membros? Perna, braço, olho. Então, as partes do nosso corpo, certo? Então, nós teremos que cortar, mortificar, mas não. Quando a gente vai passar para o surdo, como que nós vamos passar isso aí? É entender o que o texto está querendo falar, né? Aí já vem nesse texto, no caso, já vem a revelação do que o texto quer passar, o que o texto quer passar para o surdo. O que é mortificar os nossos membros? O Senhor fala que nós fazemos parte do corpo do Cristo. Então, todo o nosso corpo, ele precisa ser santificado, não é? Então, quando fala mortificar os vossos membros, os nossos braços, os nossos olhos, nada, nossos braços, nossas mãos, não pode fazer nada que desagrade o Senhor. Os nossos olhos não podem ver nada que desagrade o Senhor. Da nossa boca, né, não pode sair nada que desagrade o Senhor. Os nossos ouvidos. Então, isso é mortificar os nossos membros. Porque quando nós morremos para o mundo, nós mortificamos nossos membros. E nós vivemos para o Senhor. Então, é a parte de que nós nos santificamos, né? Todo o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Para isso, ele precisa ser santificado. Isso significa mortificar os nossos membros para o nosso corpo. Então, dá para a gente perceber que não é sinal, palavra, que fica o português sinalizado. Porque vai ficar muito estranho se eu chegar para o surdo, cortar para o mundo, para morrer para o mundo. Não é dessa forma. Né? O surdo ia tomar um susto e ia sair correndo da igreja na hora do culto. Então, por isso que não é português sinalizado, e para isso, né,
Nós precisamos ter um conhecimento bíblico, né, Priscila? Sim. Para nós, quando o pastor lá lê o texto, nós identificarmos o que ele está falando e alcançar a revelação para poder passar para o surdo, Priscila. É isso mesmo. Quer falar, pastor? Exatamente. A gente vê isso em expressões de Jesus, que ele está querendo passar uma mensagem para nós e não um texto literal. É um texto que eu gosto muito quando Jesus fala assim: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ninguém é capaz de engolir um camelo. O que Jesus está querendo dizer com isso é, às vezes vocês se preocupam com coisas banais, muito pequenas, e tem coisas grandes que são problemáticas e vocês estão deixando passar isso na vida de vocês. Então aí acontece exatamente o que Claudete colocou aqui para nós, né? Que não pode ser uma coisa literal de você passar aquilo, porque o surdo precisa levar a mensagem que Jesus quer para a alma dele. Então aí exatamente o intérprete, conhecedor da palavra, vai saber passar aquela mensagem para o surdo, não vai dizer para ele: olha, se a tua mão fizer uma coisa errada, você tem que cortar a sua mão fora. Exatamente. Você vai poder errar 2 vezes, né? Com a mão esquerda e com a mão direita, depois não pode errar mais, porque não tem mais nada para cortar. Exatamente. É até aquilo que nós conversamos até no episódio passado, que eu perguntei a Amable, falei: Amable, a casa caiu para você. E aí vai fazer a casa cair, vão achar que demoliram a casa dela, né? Exatamente. E não é bem assim que acontece na tradução. E quando a gente fala em tradução literal, o pastor até trouxe essa fala, e aí a gente vem a questão do que a gente estava conversando, umas técnicas que é a tradução literal. Aí eu já trouxe o versículo de Mateus 16, que ele fala bem assim: e eis que os envio como ovelhas ao meio de lobos, portando sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas, ou manso como as pombas, né? E aí a gente vem na tradução literal. E aí, Vanessa? E nesse caso aqui, a gente vai precisar usar a tradução literal, que é exatamente o que tá falando aqui, porque ele traz uma comparação. E lembrando que até mesmo quando a gente vai usar a tradução literal, a gente precisa fazer uma tradução intralingual, que é como se fosse assim: a gente traduzir o português para o português. Então, a gente precisa entender o que o texto está falando para a gente fazer a tradução. Vou dar um exemplo aqui, o texto fala, né? Eis que vos envio como ovelhas. Então, eis que vos envio como ovelhas. Eu não vou usar o sinal de como. O que é esse como? Comparado. Então, isso seria a tradução intralingual. Eu entender dentro da língua o que está querendo dizer, mas eu estou usando a estratégia literal, porque eu vou traduzir exatamente o que o texto está falando. Então, eu vou enviar vocês comparado como ovelhas. Seria isso, Priscila. Porque Jesus ele está falando com uma população agropastoril. Eles estão muito acostumados com essa questão da plantação. Por isso que ele vai e compara o reino dos céus a uma semente de grão de mostarda, ou então o trigo, ou o joio. Isso é o agro de Israel. Trouxe elementos para o povo São elementos muito compreender. fáceis para o povo entender. E aqui, no caso, ele está usando a questão do pastoril, da pecuária. Né? Quando era muito comum as pessoas terem suas ovelhas, terem suas cabras. Às vezes não era um grande rebanho, eram 8, 10 cabras, que dali saía o leite para eles, dali saía o queijo que eles faziam. E qual era a grande preocupação daquele que tinha esses animais? Eram os lobos. E quando Jesus chama os seus discípulos e diz para os seus discípulos, né? Eis que vos envio, Mateus capítulo 10, verso 16, eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, os discípulos entenderam rapidamente. Né? Olha, vocês são pessoas muito mais frágeis e vão ter pessoas que vão estar ao redor de vocês que podem devorar vocês, não devorar no sentido literal. Mas quando você passa essa ideia, automaticamente a gente já consegue entender. Por isso que pode ser literal a tradução. Isso, Sim. até porque, isso que o pastor está explicando, no momento da mensagem, né, o pregador ele vai trazer esses aspectos, ele vai entrar na revelação. Então, na hora da leitura do texto, a gente precisa ser literal aqui nesse caso, porque se a gente já lê o texto, já trazendo a revelação, a gente vai estar atropelando o que o pregador, porque ele está com a mensagem. Então, nós como intérpretes na igreja, a gente precisa ter muito esse cuidado, porque a mensagem é do pregador. Então, é ele que vai trazer a revelação, é ele que vai trazer a explicação da mensagem, nós vamos só estar transmitindo ali, né, fazendo a tradução. Então, por isso que esse texto é literal. Essa explicação vai vir. Né? Isso que o pastor falou vai vir em seguida. Então, porque às vezes a gente pode pensar, mas o surdo não vai entender. Como assim? Você tem que ser comparado como ovelha?
né? Você tem que ser esperto comparado com a serpente. Mas vai vir a explicação, vai vir a revelação no decorrer da mensagem. Diferente do que Colossenses, que se eu já chegar e já falar, arranca seu braço, corta sua orelha... Aí a gente vai estar atrapalhando... A gente vai estar atrapalhando depois o entendimento. Então, é entender o contexto, nem só a revelação, mas o contexto que está sendo Exatamente. dito, né? Porque, querendo ou não, quando a gente traz, como a Vanessa falou, se a gente já joga a revelação, depois a gente acaba atrapalhando o pregador. Então, a pessoa que está trazendo a palavra pode trazer em outro sentido. Em outro sentido. Então, nesse versículo, a gente consegue fazer a tradução literal. No de Colossenses já não cabe, né? Então, e aí a gente vai fazendo essas escolhas tradutórias para entender, claro. Aí que nem Vanessa falou, Priscila, mas vai fazer ovelha? Faz ovelha, vai fazer tudo comparado. A gente estava discutindo antes, né, sobre alguns textos, alguns versículos, o do quão profundo é quando a gente tem um conhecimento do antes e do depois daquilo que acontece na palavra. Por isso que a gente tem que ser conhecedor da palavra. E a gente vai agora para o lema do ano, que nem o lema do ano, né? O ano inteiro falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Então, as igrejas. O lema do ano a gente estudou ele junto, foi uma bênção que o Senhor nos deu do entendimento do lema do ano, o que o Senhor está querendo dizer, o que significa. Mas e o surdo? E o surdo que não ouve? Como é que ficaria? Né, pastor? É verdade. Você pegar literalmente e disser quem tem ouvidos, o surdo tem ouvidos. Ouça, só que ele tem um problema de audição. Mas ele não ouve. O que o Espírito diz às igrejas, se você levar no literal, ele pode pensar, então eu não estou inserido nesta bênção, essa bênção não é para mim, Exatamente. Essa bênção é só para quem consegue ouvir, e aí como é que vocês intérpretes resolvem isso? Exatamente. Devolvo a pergunta para você. É isso mesmo. E aí a gente já traz a técnica da modulação, que é trazer o que está sendo dito dentro da língua, assim, primeira para a língua que está sendo traduzida. O que significa quem tem ouvidos ouça? Normalmente a pessoa que está viva, né? Primeiro o Senhor está falando, você que está atenta. Às vezes, você que está aqui, presta atenção naquilo que eu tenho dito às igrejas. E a gente pode perceber de que o Espírito Santo não está falando só para as igrejas, porque o Espírito Santo já fala com a igreja, então ele está falando com aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer sua voz. Que foi o que a gente passou o ano todo de 2024 evangelizando, falando do Senhor, o Senhor vai voltar, Jesus está à porta. Então, quando a gente traz essa tradução, aí a gente faz o sentido de, presta atenção. Isso. Há um povo que está aqui, que o Espírito Santo tem falado. Mas os jovens da minha igreja até perguntaram, falou, Priscila, como é que é o lema do ano? Eu falei, olha gente, vocês me fazem umas perguntas difíceis, né? Até eu explicar para vocês como funciona, mas resumidamente seria, aqui tem um povo fiel, um servo fiel que é a igreja. O Espírito Santo está falando, você viu? Copia a igreja. Aprenda aquilo que o Espírito Santo está dizendo a eles, você copia igual. Ouve igual. Então, presta atenção. Eu não vou ouvir. Estar atento, né? Estar atento. Estar atento. Eu vou ouvir? Não, ele não está ouvindo. Então, eu vou estar atento. Ó. Eu tenho que ter atenção. Atenção ao quê? Ao que o Espírito Santo ele está falando. Isso, o Espírito Santo ele está falando. Esteja atento. Né? Então, se a gente fizer literal, é isso que o pastor falou. A gente vai atrapalhar a mensagem. Ele não vai receber a mensagem, ainda vai se sentir excluído ali naquele momento. No sentido que o pastor falou que o surdo seria excluído, aí entra a ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, a pessoa, ela não só ouve o Espírito Santo falar. Nem sempre o Espírito Santo fala nossos ouvidos. Com os ouvidos. Às vezes nós ouvimos literalmente, nós literalmente ouvimos o Espírito Santo falar. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele age, a ação dele você sente, entendeu? Ele se revela não é só falando, ele se revela ao coração, ao sentimento, aquilo que está de mais fácil para a pessoa. No caso do surdo, é o sentimento dele, através disso aí, né, o lema do ano, o Espírito Santo se revela para ele através do sentimento, e dessa forma, como o pastor falou, ele não se sente excluído, porque eu tenho ouvido, mas eu não posso ouvir, então não estou inserido dentro do contexto, dentro do projeto de salvação. Não, ele está inserido, porque o Espírito Santo vai agir no coração dele, na mente, vai visitar ele em sonho. Então não vai ser só através de quem tem ouvido ou se ele está fora do projeto. O ter ouvidos aí no caso é você querer ouvir uma mensagem. Você quer ouvir o que o Espírito Santo está falando com a igreja? O Espírito Santo está falando conosco. Mas mesmo você ainda não estando no nosso meio, você pode ouvir.
né? Mas o próprio apóstolo Paulo deixa bem claro que o Espírito Santo não fala no nosso tímpano, porque ele diz assim, o Espírito testifica com o nosso espírito. Então, quando o Espírito Santo fala, o tímpano pode mover? Pode. Samuel ouviu alguma coisa, como se o tímpano... Samuel levantava e ia lá falar com Eli, né? Mas o Espírito Santo vai falar principalmente não no tímpano da pessoa, ou naquela que não tem, mas ele vai falar diretamente com o espírito da pessoa, é espírito com espírito. E aí, seja surdo, seja cego, seja ouvinte, seja brasileiro, seja japonês, seja quem for, Qualquer língua. o Espírito Santo consegue falar com todos, porque os espíritos são iguais. O espírito do homem veio de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus consegue se comunicar com o Espírito do homem. Esse é o milagre da salvação. É a experiência do Pentecoste, né? Isso. Porque falava-se em língua e cada um entendia na sua própria língua, né? Isso mesmo. Então, o Espírito Isso Santo, mesmo. ele não tem limite. Não. Até um programa de Ciência e Fé, recentemente, eles falaram sobre isso, falou, os nossos irmãos surdos ouvem o que o Espírito Santo fala, porque não precisa dos sentidos, né? Exatamente. Então, por hoje, sobre a questão de tradução, foi isso. Então, eu espero que os irmãos tenham conseguido compreender um pouco o que funciona. Então, nós vimos que sinais não é palavra-sinal, de que dá sim para traduzir no literal e que também há necessidade de fazer a modulação, de você trazer o significado daquilo dentro de uma cultura que já existe, dentro de um ambiente visual a qual o surdo possa se sentir tanto incluído e também entender claramente. Mas como eu disse, a gente não vai ficar só por este programa, a gente volta no próximo, conversando um pouco mais, a gente vai falar um pouquinho sobre trombetas. E aí, trombeta? Trombeta? É barulho? Como é que vai ser? Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre trombetas. A gente teve o evento do ano passado, Trombetas e Festas, que foi uma festa, que foi maravilhoso, foi uma grande bênção. E a gente vai explicar um pouquinho melhor como que foi feita essa tradução, até para explicar a questão como que é os sinais da volta do Senhor Jesus, isso na língua de sinais. E agora nós vamos para aquele momento do vamos praticar. Vamos praticar? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? E aí, vamos praticar? Hoje nós iremos ensinar alguns sinais referente à história que está na palavra. A história das 10 virgens, as 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas. O primeiro sinal, sinal de luz. Luz. Movimento de cima para baixo. O sinal de lâmpada, mas dentro do contexto, quando a palavra fala de que a palavra é lâmpada, traz esse movimento trazendo da Bíblia para nós. Sinal de ilusão. É uma mão fechada, abrindo só o indicador e o polegar. Inspiração. Inspiração já traz na fronte. 5 virgens prudentes. Pode ser utilizado esses 2 sinais de fiel ou de inteligente. E tem as 5 virgens loucas, ou trazendo aquelas que são infiéis. De novo. 5 virgens prudentes, trazendo a questão da fidelidade ou da inteligência. E 5 virgens loucas, que está associado com a igreja infiel. Assustar. Olha o sinal de assustar. Assustar. Sinal de porta. Olha a mão abrindo e fechando o movimento igual a porta. Porta aberta. E a porta fechada. Abre e fecha. Bater. Olha lá, simular como se estivesse batendo na porta. Ou, em classificador, utiliza-se muitas expressões. Aí vai depender do contexto de quem estiver sinalizando. Comparar. Sinal de comparação.
compartilhar. Um exemplo, eu, e aí tem uma outra pessoa, nós duas, estamos compartilhando. Ou nós em grupo estamos compartilhando. Ou quando estamos sentados, então a gente faz essa diferenciação na movimentação. Comprar. A mão em L, a outra palma de apoio, com esse movimento para frente. Comprar. Entenderam? Conseguiram compreender? Agora vamos passar sobre a história. Vamos fazer em libras. Amém? Agora, por último, uma novidade. Nós vamos trazer aqui um vídeo do surdo, o Denis. Ele mora em São Paulo e ele vai apresentar a vocês um sinal novo, um sinal de tamareira. Vamos assistir? A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. O meu nome é Denis. Esse é meu sinal. Sou da Igreja Cristã Maranata, na cidade de São Paulo, parte da 3ª divisão, um pastor Bísio. E hoje, quero dar umas dicas de auxílio aos intérpretes ao lema do ano de 2025. Primeiro, observe a árvore, o nome tamareira. Sinal de tamareira é esse. Novamente, observe a parte visual da árvore. Olha, os cachos, os frutos. Então, sinal tamareira. Agora, observe o fruto. Nome tâmara. Tâmara. O sinal de tâmara é esse, um sinal composto. Novamente, tâmara. Por quê? Observe. Ele é uma cor marrom, parece enrugado, velho. Então, sinal tâmara. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor Jesus a todos. E agora nós vamos nos despedindo. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas no próximo programa a gente volta com mais conteúdo importante. E eu já vou pedir aqui para os irmãos não esquecerem os nossos 3C. Curta, comenta, compartilha. Você que está nos assistindo pelo YouTube, você que está nos assistindo pela TV Manaim, vá lá no YouTube, compartilhe com aqueles irmãos, com aqueles seus amigos que também querem aprender um pouco mais sobre essa língua. E eu quero me despedir agora dos nossos irmãos que estão conosco aqui. Pastor João, muito obrigado por estar conosco. De nada, eu que agradeço cada vez que sou convidado para participar desse programa e dividir com os irmãos essa experiência maravilhosa de lidar com os surdos dentro das nossas igrejas. Glória a Deus. Claudete, muito obrigada, minha querida. Obrigada eu, Priscila, pelo convite. Vir aqui, né, uma oportunidade de aprender, né, de ter conhecimento e, através desse aprendizado, poder dar uma assistência melhor aos nossos irmãos surdos. Obrigada pelo convite. Vanessa, muito obrigada, minha querida. Obrigada, Pri, eu que agradeço por estar aqui. E ainda falando sobre tradução, né? A gente ama esse tema, então foi muito gostoso estar aqui com vocês hoje. Amém, glória a Deus. E assim nós nos despedimos dos nossos irmãos, a todos com a paz do Senhor Jesus.